no culto que antecede, né, no último Evangelho de sábado. A gente quer agradecer profundamente a todos que estiveram aqui durante o ano, a toda a equipe que trabalhou para que isso acontecesse, a toda a equipe depois da fluidoterapia, a toda a espiritualidade, né, sempre, né, a Jesus, a Deus, a Maria, a todos. Agradecer muito a todos, ao sorriso de vocês, a paciência que tiveram durante o ano, né? E vamos continuar com as reflexões, né, deste livro bendito, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi organizado de uma forma tão lógica pelo nosso codificador Allan Kardec, né, com a permissão de Deus, lógico, né, com a permissão de Jesus também, que é o nosso governador. Então, nós estamos refletindo sobre o capítulo 17, né, que é Sede Perfeitos, e hoje nós vamos ler o item 9, que diz que é sobre os superiores e os inferiores. Vamos lá. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que dela se acha investido. Não julgueis que ela seja conferida para proporcionar-lhe o vão prazer de mandar, tampouco, como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra, pois a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando julga conveniente, e a retira quando bem o entende. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes venham a cometer, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz, ou dos maus exemplos, do mesmo modo que recolherá os frutos da solicitude de que usar para os reconduzir ao bem. Todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, missão que sempre lhe é dada para o bem, seja ela qual for. Quem a falsear em seu princípio está, pois, falindo ao seu desempenho. Assim, como Deus pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que tuas mãos deveria ser um manancial a espalhar a fecundidade à sua volta? Igualmente perguntar àquele que disponha de alguma autoridade, que uso fizeste desta autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que o fizesses escravos da sua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e te confiei os fracos, para que os amparasses e os ajudasses a subir para mim. O superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, não despreza ninguém que esteja abaixo dele, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje lhe obedecem, talvez lhe tenham dado ordens, ou poderão dá-las mais tarde, e que ele, então, será tratado conforme os haja tratado. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, por seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se este último for espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de cumprir os que lhe competem, porque sabe que não deve retribuir o mal com o mal, e que faltas de uns não justificam as faltas de outros. Se a sua posição lhe traz sofrimentos, dirá que sem dúvida os mereceu, porque ele mesmo outrora talvez tenha abusado da sua autoridade, cabendo-lhe por sua vez experimentar o que fizera sofrer aos outros.
se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se como uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na maneira de conduzir-se e o leva a proceder como gostaria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, ele se mostra mais escrupuloso no cumprimento das suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho lhe é confiado, resulta em prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, ele é induzido pelo sentimento do dever que a fé lhe dá e pela certeza de que todo desvio do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. François Nicolas Madeleine, cardeal em Morlot, em Paris, 1863. Desculpa. Gente, a gente queria começar aqui, né, com uma frase do próprio desse próprio texto mesmo. Ele diz aqui, olha, todo homem, perdão, todo homem tem na Terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. Então, gente, não importa a posição que a gente ocupe, a posição hierárquica, né, vamos dizer assim, que a gente esteja ocupando, não importa, né? Se a gente está naquele momento, naquela posição, é para a gente bem usá-la. Não importa em que posição nós vamos estar, é para a gente bem usá-la. Então, gente, a autoridade, como ele está dizendo aqui também, é um compromisso com Deus. É um compromisso com Deus. Se a gente está momentaneamente, como ele mesmo diz, porque isso não é nosso, né? Se a gente está ali, se a gente teve, por mais, mas eu batalhei muito para estar naquela posição. Podemos até ter batalhado muito para chegar numa posição, enfim, de comando que a gente possa vir a estar. Mas, mesmo assim, nós tivemos as ferramentas certas. E quem nos deu essas ferramentas? É momentâneo, a gente está naquela posição momentaneamente. Aquilo não nos pertence, né? Então, por mais que a gente tenha batalhado, que a gente esteja ali naquela posição, a gente está naquele lugar para fazer o bem, qualquer lugar que seja. Aquele lugar não é nosso, né? Isso que a gente tem que ter claro, né? Então, se a gente está ocupando alguma posição de comando, de qualquer extensão que seja, é para beneficiar todos, é para benefício de todos, e não para os nossos próprios caprichos. É para fazer, é para orientar, é para fazer crescer, é para fazer prosperar, é para dar o bom exemplo, não é verdade? Né? E não para fazer naquela posição algo que nos beneficie. Né, como se fosse uma criança mimada, faz isso para mim, faz aquilo para mim. Né? A gente pode pensar, mas eu não faço assim, eu não sou assim. Eu não sou assim, ou se eu tivesse numa posição de comando, eu não faria assim. Será, gente? Será? A gente faz isso, às vezes, com Jesus, com Deus. Eu quero isso. A gente fica, às vezes, o mundo pegando fogo, o bicho pegando, e a gente, às vezes, querendo favores pessoais para nós. E se a gente for pensar, será que a gente precisa mesmo daquilo? Né? E assim também é com aqueles que estão sobre a nossa subordinação. Será que a gente precisa pedir aquilo mesmo? Né? Ou aquela velha história, não, eu nunca falo 100% que está bom, porque tem que estar sempre estimulando. Mas será que é com crítica que a gente vai fazer aquela pessoa crescer, que a gente vai fazer aquela pessoa se estimular, né? Porque se todos nós estivéssemos comprometidos com os ensinos de Jesus, com os ensinos do Cristo, não ia precisar, né? Se todo mundo tivesse comprometido, não ia precisar de regulamentações, de leis, não ia precisar disso. Porque cada um saberia exatamente a sua missão, né? A maneira como agir.
né? Mas ainda precisamos dessas leis, dessas regulamentações para coibir esse tipo de prática, né? Esse tipo de equívoco, né? E à luz do evangelho, gente, o superior, como está dizendo aqui, né, aquele que tem uma posição de comando, tem um compromisso muito maior. Porque não é só um compromisso, de repente, com a empresa ou com o lugar que ele é dono para fazer prosperar, para fazer crescer, para bater meta. Não, ele tem compromisso com aqueles que estão sob os seus cuidados. De dar o bom exemplo, né, mesmo na forma de falar, né, de dar um bom exemplo na forma de agir, de orientar, né? Porque aí, se a gente for pensar, nós, às vezes, trocamos de posição, não só em outras vidas, nessa mesma vida nós trocamos de posição, até mesmo em um dia, porque em algum momento a gente pode estar numa posição de comando. Eu posso estar no meu trabalho, eu sou comandada por alguém, estou ali numa posição em que eu tenho que cumprir ordens e que da melhor maneira que eu consigo, mas às vezes eu posso chegar a casa e ter uma pessoa que trabalha para mim que eu vou ter que dar algumas ordens. Né? Às vezes, no próprio trabalho, hoje em dia, né, a gente às vezes liga pedindo alguma coisa, se a gente tiver alguém assim. Ou então, não importa, eu vou pegar o ônibus uma hora, uma vez, eu vou no supermercado, eu vou fazer um lanche, e aquelas pessoas que estão ali para me servir naquele momento, a gente está, vamos dizer assim, numa posição, somos clientes, né? Somos clientes, estamos numa posição meio que de autoridades naquela situação. E como será que a gente age dessa? Será que a gente dá um bom exemplo? Como será que a gente age daquela forma, naquele momento ali, né? E também como será que nós reagimos quando é o contrário, quando alguém que esteja numa posição, né, hierarquicamente superior à nossa, né, seja nosso chefe no trabalho, ou seja numa ONG que a gente colabora, ou aqui na casa espírita, ou em qualquer outro templo religioso, quando alguém que tem uma posição de coordenação, enfim, uma posição que a gente tenha que cumprir ordens, ou que a gente tenha que prestar contas, quando essa pessoa vem nos chamar a atenção, com carinho, lógico, né, com educação, quando essa pessoa vem nos corrigir, como é que a gente age? Será que a gente aceita, que a gente agradece por a gente estar sendo bem orientado? Ou será que a gente fica melindrado, que a gente fica chateado? Que a gente, já não gosto de trabalhar com fulano, porque ele está sempre me falando isso. A gente chateada porque ele está, de repente, fazendo o dever dele ali, está nos orientando, né? E o nosso orgulho, muitas vezes, não deixa a gente enxergar aquilo, né? A gente, claro que nessa situação, a gente lembra sempre de Jesus, né? Não tem como a gente deixar de pensar em Jesus, porque ao mesmo tempo que ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, ele se colocava como servo, né? Ele também era um grande líder, né? Que agia principalmente com uma retidão moral inerente a ele, a posição dele, ao grau espiritual dele, estamos falando de Jesus, e principalmente era aquele verdadeiro líder, era o primeiro a chegar e o último a sair. Né? É o que pedia trabalho, mas que pegava, arregaçava e trabalhava também. É o que pedia as atitudes corretas, mas era o primeiro a ter aquela atitude correta. Né? E a gente lembra de um livro, Renúncia, de Emmanuel, que a gente vai tentar não dar muito spoiler, a gente lembra da principal, né, da protagonista, que é Alcione, né? Ela realmente foi um espírito muito evoluído, ela escolheu encarnar, pediu para encarnar, né? Pediu, um dia que eu chegar nesse estágio, ela pediu para encarnar por bons motivos, não pediu para encarnar, eu quero encarnar, eu quero ficar mais um pouquinho ali, naquele, né? Mas não, ela pediu para encarnar porque ela realmente tinha uma missão aqui, né? Que ela tomou para si na espiritualidade, e ela
num determinado momento da vida dela, ela realmente, ela com a mãe, eles tinham uma vida muito justa, muito justinha financeiramente, mas mesmo assim, eles tinham uma pessoa que trabalhava para elas. O respeito com que ela tratava essa moça que trabalhava para elas, desde criança, já era um diferencial. Todos já notavam que eu não me lembro a época, mas há muitos anos, era a época da gripe espanhola, como era tratado, às vezes, as pessoas que serviam, né? Ela não, ela tratava com o exemplo da mãe também, com o bom exemplo da mãe, ela tratava com um respeito, com um carinho, né? E anos depois, ela já uma jovem, ela foi trabalhar também na casa de uma outra pessoa. E aí ela estava numa outra posição. E como ela era quando trabalhava, né? Então, são dois contrapontos. Como está dizendo aqui, neste capítulo mesmo, quando fala sobre o homem de bem, né? Que esse capítulo é um verdadeiro guia, né, gente? Allan Kardec, quando organizou isso aqui com uma lógica fora do comum, né? Com uma lógica, assim, esse livro é um guia, né? E ele diz aqui, quando ele fala do homem de bem, ele diz: se a ordem social colocou homens sobre a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Usa sua autoridade para levantar a moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, da sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. A gente fica pensando nisso aqui, né? E a gente pensa também, volta para Alcione, e a gente lembra que ela, porque é um exercício, gente, essa relação é uma relação complicada, como é uma relação de família complicada, como uma relação de amigos é complicada, mas essa relação é uma relação bem é uma relação bem que a gente precisa tomar cuidado. E uma prática que a Alcione fazia também com a mãe, com a família, era o evangelho no lar, com a Bíblia. Não havia ainda surgido a terceira revelação, mas ela fazia o evangelho, era aquele evangelho redivivo. Isso nos sustenta muito, gente. Nos sustenta demais. Porque a gente está sempre lembrando dessas recomendações que Jesus nos deu e nos aplicando ao dia a dia, nos empenhando para aplicar no dia a dia. Né? E isso é muito importante para nós. E isso é o que vai fazer a diferença para nós mesmos. Para que na hora que a gente vai deitar, a gente tenha a consciência um pouco mais tranquila de que a gente tentou, como diz aqui também nos Bons Espíritas, melhorar. Fazer tudo o que estiver a nosso alcance. Né? E a gente aqui lembra também de uma história, quando ele fala aqui sobre aqueles que estão comandados e que a gente tem que fazer o nosso melhor quando a gente está nessa posição. Vocês já devem conhecer essa história. Eu vou até pegar uma colinha aqui, olha, no celular, que era a história de um marceneiro, né? De um carpinteiro, a mesma posição, a mesma profissão de José, né? O pai de Jesus. Ele era um carpinteiro e ele trabalhou muito. Em um determinado momento, ele fala para o seu patrão, fala, olha, eu trabalhei muito, eu vou me aposentar. Eu quero descansar, quero aproveitar com a minha família. E o patrão ficou chateado, porque ele era um bom servidor, era um bom trabalhador. Fazia tudo direitinho. O patrão ficou chateado e falou assim, tudo bem, mas eu tenho um último pedido para te fazer. Você podia fazer uma casa para mim? Faz uma casa, você levanta uma casa, constrói uma casa. E ele ficou irritado com aquele pedido, não bateu bem nele, e ele fez a casa de qualquer jeito, não fez com capricho. E aí ele entregou, olha aí a casa, eu já fiz o trabalho que você me pediu. E aí o que o patrão falou? Olha, essa casa é sua. Eu pedi para construir para você mesmo. Imagina o que não passou na cabeça desse homem quando o patrão entregou a chave da casa e falou que a casa ia ser dele. Né?
Então, a gente trabalhando mal para o outro, a gente está trabalhando mal para nós mesmos. Porque, mas alguma coisa a gente vai aprender ali. Vamos examinar nossa consciência, gente. Vamos consultar sempre o Evangelho. Nós sabemos que as relações são difíceis, mas Jesus está sempre conosco. Jesus estava aqui para exemplificar. Ele veio aqui para exemplificar, para nos mostrar que é possível, sim. Que é possível, mesmo com esse corpo, mesmo neste mundo que nós vivemos, é possível. Por mais que esteja difícil, por mais que a gente esteja numa época difícil, a gente temos que confiar em Jesus. E ele nos prometeu, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma vai se perder. Então, que nós possamos ser ovelhas de Jesus e seguir o que ele nos aconselhou, seguir o evangelho que ele nos ensinou. Né? E a gente pensar na nossa responsabilidade que temos como pessoas, como irmão de Jesus que somos, como filho de Deus que somos. Tanto se a gente está numa posição de comando ou numa posição de comandado. A responsabilidade é a mesma. É de fazer o bem. A responsabilidade que nos foi dada é sempre para o bem. E isso que a gente tem que estar pensando. É isso que a gente tem que ter na nossa mente, é isso que tem que nortear o nosso dia. Que Jesus possa estar conosco, nos abençoando. Ele está conosco, né? Que nós possamos estar com ele sempre, né? Confiando, sabendo que ele está no leme das nossas vidas, sabendo que ele está junto de nós, está no comando do nosso planeta. Que a gente possa sempre confiar nele, porque ele nunca nos abandona. Estejamos com ele. Obrigada mais uma vez pela paciência de todos, pelo sorriso. Muito obrigada.